Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Ponto. Jornal da Meia-Noite na Rádio Observador. É uma edição da Laura Figueiredo e começamos, Laura, pela crise migratória em Ceuta. Vai ser feito um reforço do controle fronteiriço terrestre e marítimo no sul de Portugal. Um anúncio feito pelo Primeiro-Ministro que rejeita ainda assim suspender os acordos do espaço Schengen, tal como estão a pedir vários países europeus. Creio que não há razão para podermos tomar nenhuma medida de suspensão das regras do espaço Schengen, mas há razões para podermos reforçar a presença das forças da autoridade no controle de fronteiras, nomeadamente aquelas que estão mais próximas deste acontecimento. Estamos a referir-nos, portanto, ao sul do país. Isso nós faremos, é aquilo que nos parece mais adequado. Luís Montenegro considera que a situação em Ceuta é grave, ainda assim recusa histerismos, garante que há mecanismos para repor a situação. E apesar do reforço anunciado pelo Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros garante, Laura, que não existe risco de que estes migrantes que estão a chegar a Ceuta cheguem a território continental. Ainda assim, Paulo Rangel diz que não deve haver qualquer relaxamento nos controlos das fronteiras. Ouvido na Rádio Observador, o ministro assegura que tem estado em contacto com as autoridades espanholas e que, para já, a situação está controlada. Não há, neste momento, um risco efetivo de estes migrantes que passaram ilegalmente a fronteira em Ceuta virem para território continental europeu, não é? Porque eles estão no continente africano. Neste momento, o exército espanhol, e com uma colaboração muito forte das autoridades marroquinas, está a controlar. Portanto, não há nenhuma saída de Ceuta, seja por mar, seja por terra, por ar, que se registre. E, portanto, nesse sentido, não há nenhuma possibilidade destas pessoas poderem vir para o continente europeu e, portanto, o risco, digamos, de haver aqui uma importação de imigração ilegal, neste momento, não existe. Apesar da situação estar controlada, o Ministro fala numa situação grave. Adianta também que vão decorrer reuniões na União Europeia para discutir a necessidade de um maior controlo fronteiriço. E evidentemente que a questão do rigor no controlo das fronteiras tem de ser discutida. Portanto, independentemente desta crise ter agora uma solução que não agrave, digamos, que não venha a impor restrições em Schengen, etc., mesmo que tenhamos essa solução, que é o que parece desenhar-se, isto não dispensa, em primeiro lugar, um reforço do controle de fronteiras externas da União Europeia, não dispensa um diálogo com o governo espanhol. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em entrevista à Rádio Observador. E seguimos com o Presidente da República, que diz sobre o tema que, de acordo com o Governo, a situação está controlada e rejeita medidas, Laura, quanto ao espaço Schengen. António José Seguro diz que acompanha as medidas anunciadas pelo Executivo, considera que não há necessidade de outro tipo de decisões em relação ao espaço Schengen. Traria consequências para a economia, para a vida das pessoas, sobretudo numa altura em que muitos dos nossos imigrantes vêm para Portugal, numa altura em que existem muitas trocas comerciais entre Portugal e Espanha, que teriam consequências, obviamente, negativas. E com a informação que tenho, não me parece que estejamos ao nível dessa exigência. Declarações do Presidente da República à margem do 12º Festival Internacional de Música de Marvão. O António José Seguro, que aproveitou também para quebrar o silêncio sobre os casos que envolvem o Ministro da Administração Interna. O Presidente da República pede conclusões rápidas, apela a que se preserve a dignidade das instituições. O chefe de Estado não quis adiantar muito mais, diz apenas que tem estado atento. Eu tenho acompanhado toda essa situação, acompanhei também
os esclarecimentos que o Sr. Ministro teve a oportunidade de dizer, mas não vou entrar em nenhum detalhe. Está a decorrer um processo de investigação no âmbito da Procuradoria-Geral da República e o meu desejo é que rapidamente esses processos que estão em investigação, quer da violação do espaço e do gabinete de um deputado, quer as situações que estão a ser observadas do titular do Ministério da Administração Interna como diretor da Polícia Judiciária, possam ter conclusões e apuramento de responsabilidade. António José Seguro garante que mantém a confiança na Polícia Judiciária, diz que todos temos responsabilidade de preservar a dignidade das instituições. Eu continuo a confiar na Polícia Judiciária portuguesa. Continuo a confiar nas mulheres e nos homens que fizeram e fazem daquela instituição uma das instituições mais apreciada pelos portugueses, numa área muito sensível do combate à criminalidade. E por isso quero deixar esta palavra de total confiança na Polícia Judiciária portuguesa. Em declarações aos jornalistas em Santarém, o Presidente da República garantiu ainda que tem estado em contacto permanente com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro que garante que Luís Neves está disponível, Laura, para ser escrutinado no Parlamento e acusa a oposição de não conseguir acordar as condições para que isso aconteça. A audição de Luís Neves na Comissão Permanente foi chumbada pela segunda vez esta semana, com votos contra dos partidos do Governo. Luís Montenegro lamenta que o Parlamento não tenha condições de convergência. Eu considero, e tenho a certeza absoluta, que o Sr. Ministro da Administração Interna, como qualquer outro Ministro do Governo, estão disponíveis para o escrutínio político, nomeadamente em sede parlamentar. Lamento que o Parlamento não tenha condições de convergência para acertar os termos em que isso deve fazer. O Primeiro-Ministro, em declarações aos jornalistas em Vila do Conde, Luís Montenegro pede que não se apontem culpas ao Governo, considera que são os partidos que não conseguem chegar a acordo. E, Laura, falamos também do incêndio em Valpaços, no concelho de Vila Real. O combate à frente do incêndio na zona de Mirandela e Vinhais está a evoluir favoravelmente. Uma informação avançada pela Proteção Civil, o Comandante Regional do Norte, Albano Teixeira, explica que a descida da temperatura e o aumento da umidade durante a noite ajudam no combate às chamas. Esta hora mantemos os meios a trabalho na frente 2, que é aquela que nos está a oferecer maior preocupação e maior empenho dos meios, e temos o combate a evoluir favoravelmente. Portanto, esperamos que assim continue ao longo da noite, para amanhã termos boas notícias. Albano Teixeira realça ainda que a estratégia de reforçar os meios aéreos ao final da tarde deu resultado. Foi uma estratégia que foi montada e que foi pensada já ao longo do dia e deu resultados porque permitiu consolidar, abrir alguns espaços e criar algumas oportunidades para os meios terrestres, neste caso os operacionais, os bombeiros, entrarem e fazerem o seu trabalho com um ataque direto à chama. De acordo com a Proteção Civil, a situação no concelho de Valpaços está controlada. Esta hora, no terreno, estão perto de 900 bombeiros. E no futebol, Laura, este sábado, Futebol Clube do Porto e Torriense vão entrar em campo para jogar a Supertaça Cândido de Oliveira. O estádio da cidade de Coimbra vai ser o palco deste jogo, que marca o arranque oficial da temporada 2026-2027. É um jogo histórico para a equipa de Torres Vedras, depois de ter sido a primeira da segunda Liga a vencer a Taça de Portugal. Luís Tralhão, treinador do Torriense, diz que o Futebol Clube do Porto é uma equipa de nível mundial, mas acredita na capacidade dos jogadores para amanhã surpreenderem o campeão nacional. Porque não é? Porque não? Quer dizer, a Taça de Portugal nunca ninguém tinha ganho da segunda Liga, tinha ganho a Taça de Portugal. Nós acreditávamos que poderia acontecer, e temos muita confiança naquilo que podemos fazer. Podemos criar dificuldades a qualquer equipa. E num jogo, tudo pode acontecer. Tudo aconteceu naquele dia com o Sporting. É uma competição, obviamente estamos aqui porque aconteceu esse dia e muitos outros dias na Taça de Portugal. Atenção, não foi só por esse dia. E contra o Porto acreditamos, como é óbvio, que podemos voltar a fazer, e os jogadores sabem disso. Hoje falei disso com eles. Antevisão de Luís Tralhão, técnico da equipa de Torres Vedras. Já o treinador do Porto, Francesco Farioli, não poupa nos elogios ao percurso do Torriense. Ainda assim, garante que a equipa do Futebol Clube do Porto está focada em não vacilar amanhã.
I think they did an amazing journey. Of course, Diogo mentioned the final. Acho que eles fizeram um percurso extraordinário. O Diogo Costa já mencionou a final, que foi um feito realmente impressionante, mas também todo o caminho que fizeram até lá chegar e aquilo que têm feito nas últimas semanas para preparar a equipa não só para este jogo, mas também para o campeonato e para a competição europeia que vão jogar. Por isso, mais uma vez, têm todo o mérito e todo o nosso respeito, como sempre, mas o nosso foco está em nós, naquilo que queremos fazer e na abordagem que queremos ter no jogo da manhã. And the approach that we want to have in the game of tomorrow. Antevisões dos treinadores do Futebol Clube do Porto e Torriense que jogam este sábado a Supertaça para ver quem levanta o primeiro troféu desta época. A bola começa a rolar às 8h15 em Coimbra. Relato em direto e comentário para ouvir aqui na Rádio Observador. Emissão especial do Desporto que arranca depois das 7h30 da tarde. Para já, 10 minutos para lá da meia-noite. Vamos a outras notícias que importa destacar nesta noite de sexta-feira, Laura. Afinal, Pedro Proença, líder da Federação Portuguesa do Futebol, diz que a arbitragem nacional é inquestionável. No dia em que estava marcada a primeira ação de reciclagem e avaliação da época 2026-2027, todos os árbitros decidiram suspender esse momento inicial da temporada. O objetivo, marcar uma posição para que Pedro Proença fizesse um pedido de desculpas público depois das afirmações que foram conhecidas através de áudios que circularam na internet, onde Pedro Proença colocava em causa a qualidade dos árbitros nacionais. Perante isto, o presidente da Federação volta atrás, diz que a qualidade da arbitragem é inquestionável. Um sismo de magnitude 4.7 na escala de Richter fez tremer a região próxima de Nápoles, no sul de Itália. De acordo com a Proteção Civil italiana, há registro de pelo menos 10 feridos ligeiros. O abalo provocou também interrupções no serviço ferroviário e cortes de energia. O sismo causou a queda de 2 prédios e danos nas fachadas de vários edifícios. Os Estados Unidos e Israel estarão a analisar um plano para bombardear infraestruturas energéticas no Irão. A informação é avançada por várias fontes anónimas à CBS News. De acordo com estas fontes, o plano foi discutido na reunião desta sexta-feira em Camp David com os membros da administração norte-americana. Os ataques podem acontecer este fim de semana, no entanto, ainda não tiveram a aprovação de Donald Trump. Israel está comprometido com o plano de Gaza anunciado por Donald Trump, apesar de duvidar do desarmamento do Hamas. Uma posição avançada pelo embaixador israelita na ONU. O diplomata considera que não se pode confiar no que diz uma organização terrorista. O embaixador israelita afirmou ainda ter informações de que o movimento palestiniano está a considerar a ideia de transferir armas de um depósito para outro. Considera que isso não corresponde a um verdadeiro desarmamento. Ponto final nesta edição da meia-noite e nesta noite informativa com a Laura Figueiredo. Laura, um bom descanso, bom fim de semana. Obrigada, Vicente.